Atos 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus abençoe a leitura da sua palavra, poder assentar. O irmão Branham, nos seus ensinamentos, ele diz que Deus proibiu os apóstolos de pregar até que recebesse o Espírito Santo, né? Eu tenho aqui um livrinho aqui que o irmão Hércules me deu sobre o avivamento do país de Gales, né? Não é uma mensagem, é um livro que conta a história dos avivamentos de Gales, o avivamento galês, né? Sendo que o irmão Branham faz menção do avivamento galês, né? E eu quero falar sobre o assunto aqui, eu até tirei aqui, efeitos do avivamento. A gente sempre busca algo. Eu já faz dias que eu estou pensando, né? Já examinei mensagens sobre avivamento, né? Eu nasci no Evangelho numa igreja pentecostal, né? Numa igreja de poder, de pulo, de grito, língua estranha, profecia, né? Grandes pregadores, e uma igreja que, na verdade, só fala em avivamento. Você pode ver que os unicistas só falam em avivamento, os pentecostais só falam em avivamento, mas o avivamento deles é sempre o mesmo. Agora, avivamento, os avivamentos, eles não são iguais. Não. Nós sabemos que Moisés teve um avivamento no Egito. Não foi o mesmo avivamento que Josué teve na Terra Prometida. Foi diferente. O que Josué fez na Terra Prometida, Moisés não fez no Egito. Tempos diferentes. Deus é o mesmo, mas os tempos são diferentes. Eu estava vendo aqui no dicionário o que é avivamento, né? É avivar. Mas tem algumas coisinhas. O irmão Branham fala que o mar também tem o seu avivamento, né? Ele se agita. Você já viu o avivamento do mar? Você sabe o que é o avivamento do mar, né? O mar bravio, ele está tendo um avivamento quando ele está bravo. Você vê que ele é lata, é plástico, é madeira, ele vai lançando tudo para fora. Já viu? Você passa na beira da praia, está cheio de sujeira. É porque ele teve um avivamento. Ele teve o seu avivamento. O efeito, né? O efeito do avivamento. Você chega numa igreja hoje, o povo tudo pulando, e diz, a igreja avivada, né? Igreja de avivamento. Não. Aquilo ali é um avivamento passado. O avivamento de Moisés não servia para o avivamento de Josué. Josué não usou o avivamento de Moisés na terra. Ele abriu o Rio Jordão, não foi o Mar Vermelho. Então, o que Josué fez na Terra Prometida não foi o mesmo que Moisés fez no Egito. Então, o avivamento, nós tivemos o avivamento aqui no ano 2000, mas nós tivemos o avivamento nos anos 70, né? Muitos de vocês não eram nascidos. O avivamento, qual foi o avivamento dos anos 70? Não foi o avivamento de paralítico andar, de cego ver, não. Foi o avivamento do rádio. Os eleitos foram despertados com aquela mensagem. Foi avivamento, é um despertar, né?
é um despertar, é uma coisa mais intensa. Então, houve um despertamento através do ministério de um homem chamado pastor Joaquim Gonçalves Silva, saudoso, já partiu. Agora, veja, no ano 2000, nós tivemos outro avivamento. Já foi diferente do avivamento do rádio. O avivamento do rádio passou, mas tem muita gente achando que Deus vai trabalhar com o rádio de novo. Aí eles pegam as fitas de Goiânia, botam, não funciona mais, meu irmão. É boa as pregações e tudo, mas não funciona. É igual o avivamento de Lutero e o avivamento de Wesley. O avivamento de Lutero não tirou o cachimbo, nem tirou o vinho. O avivamento de Lutero era para traduzir uma Bíblia. O avivamento de Lutero era um protesto à igreja romana. Não era um avivamento de cura, de milagres. Não. O avivamento do irmão Brana, na primeira e segunda etapa, já foi um avivamento de milagres. Mas o avivamento de João Batista não foi um avivamento de milagres, mas foi o avivamento de João Batista. O avivamento de Jesus foi um avivamento de milagres. Agora, o avivamento de Jesus não servia para Pentecoste. Pentecoste já era outro avivamento. Aí nós tivemos o avivamento de John Wesley, diferente do avivamento de Lutero. O avivamento de Wesley foi a santificação. Já era uma pregação condenando a bebida, condenando as roupas indecorosas, sumária, condenando o fumo. Esse foi o avivamento de John Wesley. Não foi um avivamento de cura. Você vê que ele foi para os Estados Unidos como missionário e voltou fracassado. Deus tinha um trabalho com ele na Inglaterra. Então o seu avivamento foi diferente. Aí nós tivemos o avivamento da Rua Azusa. Foi diferente também. Nós tivemos o avivamento dos países de Gales, o avivamento que chama galês. Eu vou ler depois para vocês aqui. Aí quando você pensa de Pedro, Pedro também teve o seu avivamento, mas passou. Quando veio Paulo, era o avivamento de Paulo. O avivamento de Paulo era diferente do de Pedro. Paulo era o mensageiro a incircuncisos, aos gentios. Agora Pedro era um mensageiro à era ortodoxa. O profeta diz aqui na mensagem, porque não somos uma denominação, ele diz assim, parágrafo 21, e as igrejas protestantes são as denominações que têm saído de uma denominação. A primeira reforma que veio foi Lutero, depois de Lutero veio Zwingli, depois de Zwingli veio Calvino e continuou daquela maneira, e até o avivamento de Wesley. Olha, nós tivemos o avivamento de Branham, houve o avivamento de Oral Roberts, de Billy Graham. O avivamento de Oral Roberts era diferente de Billy Graham. Oral Roberts era os pentecostais. Billy Graham já era, já era uma mensagem mais formal. Não tinha nada a ver com o pentecostalismo. Oral Roberts já era um movimento de cura, de tendas. Aí nós tivemos o avivamento Branham, já diz assim, campanhas de cura. Evangelista William Branham, reverendo William Branham. Isso incendiou os Estados Unidos e o mundo. Mas tem pessoas que dizem, não, nós temos que continuar. Você não continua com aquele avivamento. Aquele foi para aquele dia lá. Quando Deus levanta um homem com um avivamento, não é o mesmo. Logo na primeira e segunda etapa, muitas pessoas
Até hoje ainda tem gente que fecha os olhos, quer revelar as pessoas. Gente, isso aí foi para outro tempo. Deus tinha um homem para trazer aquele discernimento autêntico. As pessoas hoje tentam personificar aquele avivamento. Você não pode personificar. Josué não podia chegar ali e criar piolhos, rãs. Aquilo foi para o Egito. Josué já entrou ali para possuir a terra. Era um outro tipo de avivamento. Nós tivemos o avivamento da primeira e segunda etapa. Nós tivemos o avivamento de Wesley, diz o profeta. Tivemos o avivamento de Lutero. Tivemos o avivamento da Rua Azusa. Mas tivemos o avivamento Brana, a revelação dos selos. Mas nós tivemos o avivamento de Joaquim Gonçalves Silva, nos anos 70. No ano 2000, nós tivemos o avivamento de Osmar Rodrigues Costa. Foi um avivamento. O Cordeiro saiu do trono. A intercessão acabou. Ele subiu com um novo nome. Ele não é mais cordeiro, ele é leão. Nós tivemos e temos muitos críticos hoje. BRAN, HM, perfeito, perfeição. Mas este é o avivamento da esposa. Esse é o avivamento da esposa. Porque hoje a gente quer sentir, mas hoje não é o tempo de sentir. Querem pular, mas esse avivamento foi lá atrás. O sentir é lá atrás. Vocês estão entendendo? Vocês aí pela internet estão entendendo? O que é um avivamento? Esse é o avivamento, não é o avivamento de Apocalipse 10, 1 a 7. É o avivamento de Apocalipse 10, 8 a 11. Um exemplo, vamos voltar na Bíblia. Se eu não me engano, é São Lucas 6, 5, 6. Os fariseus chegaram para Jesus e disseram para ele: Senhor, nós, né, e os discípulos de João, jejuamos e oramos, e os teus não atentam para isto. Era outro avivamento. Jesus disse: por acaso poder fazer ficar triste os convidados quando o esposo está com eles? O avivamento de João e dos fariseus era de jejum e oração, mas o esposo já tinha vindo. Já era outro dia. Eles comiam espiga. Eles eram diferentes. Eles se sentiam diferentes com Jesus. Quando eles deixaram o fariseu, deixaram João Batista. Porque a mensagem de João Batista não funcionava mais, gente. O precursado já estava ali. Primeira e segunda etapa, depois da revelação dos selos, também não funciona mais. Por quê? O precursado, que ele precursou, já estava encarnado, revelando os 7 selos, os 7 trovões. Gente, aquele era um avivamento. Agora o irmão Branda vem e diz assim: América teve o seu avivamento e atravessou a linha da misericórdia. Não reconheceu o seu dia. Como Jerusalém, Jesus disse: ó Jerusalém, quantas vezes quis te reunir, te juntar como as galinhas juntam aos seus pintainhos, e tu não quiseste, tu rejeitaste. Irmão Brano usa a mesma expressão sobre a América. A igreja ortodoxa que crucificou a Cristo, ela não reconheceu o seu dia, como o irmão Brana prega, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, porque era um avivamento, um despertamento.
Você sabe como é que eles receberam? Ah, isso é demônio. Esse homem está expulsando demônio por Beelzebu. Atravessar a linha da misericórdia. E assim aconteceu em todas as nações quando Deus enviou um avivamento. Deus enviou um avivamento em Samaria através de Filipe. Mas não é o diácono, não é o que pregou, que batizou o eunuco, não. Não, foi o diácono sim que foi a Samaria. Foi o diácono que foi a Samaria. Depois é que foi os apóstolos lá orar por aqueles que ele tinha batizado. Foi um avivamento, foi um despertar. Foi um despertamento. Então o profeta disse, a primeira reforma que veio foi Lutero. Depois de Lutero veio Zwingli, depois de Zwingli veio Calvino, e continuou daquela maneira. E até o avivamento de Wesley. Veja, a santificação foi um avivamento. A justificação também. João comendo o livrinho e profetizando outra vez, o mesmo que Branham revelou, é um avivamento. A distribuição das mensagens através da Venezuela, através de Goiânia, através da Voz de Deus, porque não foi só a Voz de Deus que distribuiu mensagem. Antes da Voz de Deus, a Venezuela distribuiu mensagem para a América Latina. Foi um avivamento da distribuição de literatura. Foi qual o tempo de John Wesley? Literaturas, missionário, foi enviado pelo mundo todo. Nós tivemos um avivamento, 14h, Fé para Vencer, na Rádio Universo, era um avivamento. O povo ouvindo, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, semente da serpente. Deus enviou um profeta. E um passava para o outro, não tinha internet, não tinha zap. E a gente ligava na Rádio Universo ali. Era enviado cartas para Goiânia e saía os missionários para fazer os batismos, os evangelistas. No ano 2000, Deus já começou a trabalhar com a fita cassete. Era um avivamento? Sim. Aqueles homens, está na mensagem, reconhecendo seu dia, sua mensagem, aqueles homens que foram ao país de Gales, diz que eram os doutores em divindade. Eles ouviram, eles pegaram um navio, não tinha avião naquela época. E se foram aos países de Gales. Isso foi antes do avivamento da Rua Azusa. Isso foi antes de Santos Dumont. E chegaram lá, eles queriam saber em qual edifício estava se realizando o grande avivamento dos países de Gales. O avivamento, aí eles encontram um guarda com seu apito. E eles disseram, vamos me perguntar para esse rapaz aí, onde é que fica o avivamento de Galês? E eles perguntaram para ele, ele disse, o avivamento galês está aqui, aqui dentro. Não está em edifício, está nesse edifício aqui, que nós somos o edifício de Deus. Nós somos o santuário de Deus. Seu avivamento está aqui. Hoje, meus irmãos, é o avivamento dos 7 trovões, do novo nome. É o avivamento da mensagem de uma só pessoa. Aquele ministro chegou para o irmão Branham, parágrafo 155 da mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Na última parte do parágrafo, e depois do 156, disse, irmão Branham, eu queria sentir o gozo do Senhor no meu coração, como eu sentia no tempo passado, que a gente orava, que a gente pulava, saltava e sentia alegria. Irmão Branham vem,
diz: filho, o reavivamento acabou. Nós estamos embarcados, estamos no navio. É como você entrou na nave para ir à lua. Nós estamos indo à glória. Você está dentro da nave agora. Ninguém se mexe dentro da nave. Ele diz: as tempestades estão lá fora, as bombas atômicas. Guerra! Para que você ficar assustado? Você viu os irmãos lá na Ucrânia, no videozinho de hoje que eles mandaram? Cozinhando na rua, com os pauzinhos de lenha. Estava igual a viúva. Eram as últimas porções de comida. Bomba estourando. E eles disseram: o único perigo é na hora de buscar água e comida, que nós temos que ir lá no meio do tiroteio. Estamos aqui lendo a mensagem, ouvindo o profeta, e a cidade sendo tomada. Eles estão tendo o seu avivamento. O mundo está tendo o seu avivamento de guerra. O nosso avivamento é a fé de rapto. O irmão Brana disse que o avivamento da noiva é essa terceira puxada. Eu tenho as mensagens aqui. O avivamento da noiva é essa terceira puxada. Ele disse: porque ela ainda não teve o seu avivamento. Isso. E tem gente esperando, irmão Brana, para esse avivamento. Já aconteceu no ano 2000. Já aconteceu. Eu estou saltando um pouquinho aqui para vocês. Há um homem aqui que pode acender a luz. Ele está falando do avivamento galês, mas vamos passar. O terceiro selo, está aqui, acusação 392. Possa haver um avivamento do justo, e de um grande poder venha entre a igreja pouco antes que se vá. Tem gente que está esperando um estrondo grande. Um grande poder vindo sobre a igreja, entre a igreja pouco antes que se vá. Não é difícil rogar por isso, porque tu prometeste. 392, a acusação. E nós estamos esperando, Senhor, a terceira puxada, que sabemos que fará grandes coisas por nós em nosso meio. Irmão Bruno esperava, almejava, desejava. Está em Apocalipse 10, 8 a 11. Você pensa que ele não desejava? Deus disse: não diga a ninguém. Não era a sua escritura. Colocar o povo dentro da terra não era ministério de Moisés. Moisés era tirar o povo do Egito, guiar por 40 anos no deserto. Moisés era a lei. Moisés não era graça, Josué era graça. Moisés era a lei. Moisés é um tipo de Brana. Brana nos traz o quê? Lei. Nós temos conduta, ordem, doutrina. Você vai na mensagem de irmão Brana, tem lei. Moisés. Mas quando você chega em Josué, você encontra a graça para entrar. Josué é o Espírito Santo. Josué é o ministério desse dia.
Você encontra a graça para poder entrar. Moisés não tinha graça. Vamos devagar aqui. A terceira puxada que sabemos fará grandes coisas por nós em nosso meio. Tem uma mensagem aqui para os ungidos dos últimos dias, 262. Note, no mesmo dia quando esse mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem, não foi a primeira e segunda etapa, sua mensagem. A sua mensagem não foi primeira e segunda etapa. Campanha de cura, discernimento. Vê a primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecia. Terceira puxada, abertura da palavra. Os mistérios revelados. Não mais. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Qual que é o nosso avivamento? A terceira puxada. Qual que é o nosso avivamento? 7 trovões revelados. Novo nome revelado. Visão da tenda cumprida. A mensagem de uma só pessoa. Este é o nosso avivamento, meus irmãos. Nós temos que nos alegrar aqui. O povo de Wesley se alegrou com a mensagem da santificação. O povo dos dias do irmão Branham, da primeira e segunda etapa, se alegraram com as curas. Mas quando chegou a terceira etapa, os selos revelados, ele disse, quando essas fitas estiverem em circulação, será um instrumento para correr com 10.000 dos meus amigos. Você não pode trazer aquele avivamento do irmão Branham da primeira e segunda etapa para hoje. Os copiadores é que estão tentando fazer aquilo. Você não pode trazer o avivamento de Lutero nem de Wesley. Foi o que o irmão Branham disse. Se Jesus viesse com a mensagem de Moisés, não funcionava. Se Moisés viesse com a mensagem de Noé, não funcionava. Aquele avivamento serviu para aquele dia. Se Wesley viesse com o avivamento de Lutero, não encaixava. O povo ia continuar fumando cachimbo, tomando vinho. O avivamento da Rua Azusa foi diferente do avivamento de Wesley. Agora, o avivamento de Branham foi diferente da Rua Azusa. Eu queria ler isso aqui para vocês, mas não sei se tem tempo. Olha só como é que ele diz, efeitos imediatos do avivamento. Nos primeiros 6 meses do avivamento, veja, o avivamento do país de Gales durou 18 meses. Nos primeiros 6 meses do avivamento, estima-se que mais de 100.000 pessoas foram convertidas. Algumas já eram membros de igreja, mas nunca tiveram uma verdadeira experiência viva com Deus. Outras eram mais facilmente identificadas como pecadoras. Gente que antes não queria saber de Deus ou da igreja. O efeito nas vilas, aldeias e locais de trabalho em todo o país de Gales era muito marcante. O ambiente nas minas de carvão, onde grande parte dos homens da região trabalhavam, mudou completamente. Os mineiros, que já tinham de se levantar muito cedo para começar o trabalho, chegavam meia hora antes para a reunião de oração. Você vai dizer, acho que vou fazer isso aqui também. Gente, funcionou, foi lá. Eu queria ter algo para falar hoje. E me veio, isso funcionou lá. Às vezes havia 200 pessoas ou mais lá embaixo na mina, participando de uma reunião de avivamento. É como o pessoal das vigílias. Eles foram copiadores, personificadores, faziam as vigílias
que o povo da era pentecostal fizeram. Não funcionou. Veja o que se tornou isto hoje, mulheres pregadoras, o mundanismo dentro da igreja, a política. Eles não seguiram, a coluna de fogo vai seguindo, a nuvem vai seguindo. Você tem que seguir a nuvem, seguir a coluna de fogo, ela vai se movendo. O avivamento se move. Você tem que seguir essa nuvem. Você tem que seguir essa coluna de fogo. Você tem que seguir essa mensagem. Você não pode ficar com ela em Apocalipse 10, 1 a 7. Ela já está em Apocalipse 10, 8 a 11. Logo ela estará em Apocalipse 11. E lá nós não vamos estar. Que lá é para os judeus, é o avivamento dos judeus. É as trombetas dos judeus. Olha, lá às vezes havia 200 pessoas ou mais lá embaixo na mina, participando de uma reunião de avivamento. Os chefes e supervisores estavam lá também. Havia alegria e entusiasmo no ar. Os homens cantavam durante o trabalho, conversavam com colegas sobre arrependimentos e conversão. Há várias histórias registradas sobre a mudança de clima nas minas. Havia muitas minas de carvão. Um empregado estava com medo de perder o emprego, porque sua tarefa era cuidar dos cavalos. E agora todos os mineiros convertidos estavam cuidando com muito mais responsabilidade, cada um do seu próprio cavalo. Mas isso não era o pior. Os cavalos também estranharam a mudança. Acostumados a serem tratados com aspereza, palavrões e agressões, de repente ninguém mais gritava ou dava chicotada. Os homens haviam sido amansados pela operação do Espírito, e os cavalos não lhes obedeciam mais. Não estavam acostumados a serem tratados com mansidão, estavam acostumados a ser tratados com chicotada, mas agora os homens eram mansos. Era o avivamento galês. O avivamento galês não foi avivamento de língua, gente. Não. O avivamento de língua, a restauração dos dons, foi na Rua Azusa, em Los Angeles. O avivamento do irmão Branham também não foi de línguas, porque ele disse até os demônios falam em línguas. Tinha línguas, verdadeira, com interpretação. Mas depois ele disse, acabou o avivamento. O que temos agora é avivamento denominacionais, milhões e milhões de membros de igreja cheia, igrejas grandes. Isso não é mais avivamento. A noiva não teve o seu avivamento. O avivamento que a noiva teve foi no ano 2000. Sem barulho. O avivamento galês foi sem barulho. Evers Robert, um seminarista que abandonou o seminário e foi lá numa igrejinha e começou a falar com o pessoal, começou a orar. E ali começou o avivamento galês. Os crentes foram convertidos. O avivamento da esposa tem convertido os crentes da mensagem. Tem convertido aos trovões, ao novo nome. Tem convertido a mensagem do irmão Branham. Nós não éramos convertidos à mensagem do irmão Branham até que João começou a reprofetizar outra vez. Oh, meus irmãos, os homens haviam sido amansados pela operação do Espírito. O grande vício do povo na época era a bebida alcoólica. Os bares foram esvaziados. Muitos faliram e foram obrigados a fechar as portas. Com a queda na bebida, houve queda marcante nos índices de criminalidade. A vida nas famílias foi transformada, porque os homens ficavam em casa e davam mais atenção para esposas e filhos. Aí você escuta aqui, diz, vou ficar em casa e dar mais atenção. Gente, isso Deus trabalhou daquela forma lá. Nós estamos no século 21. Que às vezes as pessoas querem te exigir você andar numa mensagem lá de trás. Aqui é outro avivamento. Nós vivemos num tempo de Sodoma e Gomorra, de casamento e divórcio, de guerra. Esse é o avivamento da palavra. A noiva vai sair no meio de uma confusão terrível, de divisões. Ela sairá daqui, igual a prima órfã. No avivamento de Gales, pelo que sabemos, não houve curas ou milagres.
Não foi um avivamento de cura e milagre. Tem hoje as pessoas, olha, o irmão Brano operou cura, e o irmão Brano revelou, eu também revelo. Aí sai aquele irmão lá, e as pessoas têm que segurar ele, e ele começa a falar em língua. Isso é uma imitação, uma personificação. Esse avivamento de hoje é diferente. É o avivamento do primeiro selo 75, de fé de rapto. Que o irmão Brano diz ali, olha, mal temos fé para a cura divina. Quanto mais para ser transformado e arrebatado é necessário esses 7 trovões. E Laodiceia 38, o que são os selos, o que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Estamos em nosso avivamento ou não estamos? São as revelações contidas nos 7 selos. No avivamento de Gale, pelo que sabemos, não houve curas ou milagres. Não aconteceu nenhuma transformação de água em vinho, mas houve outra transformação mais sutil, porém tremendamente sobrenatural, a transformação de cerveja em roupas e alimentos para as famílias carentes que antes passavam necessidade por causa do vício da bebida. Aí nós, agora nós vamos ter que dar comida para o povo e fazer creche. Não, isso foi lá, foi aquele avivamento ali. Nós estamos vivendo em outro dia. Nós estamos vivendo no avivamento da noiva, o avivamento da esposa, de fé de rapto. É tanta gente, igreja, que faz obras filantrópicas aí. Você acha que eles vão escolher nós aqui para vir aqui? Não, eles vão no outro. Dão cesta básica, dão dinheiro. Nós não damos dinheiro, não damos cesta básica, nós não temos. Nós temos é a palavra, o que tem eu te dou. A igreja enriqueceu, não esta. Porque no momento que ela enriquecer, Deus vai começando a ir embora. Isso é a mensagem, isso é a palavra. Irmão Brano foi fugindo do dinheiro todo o tempo. Mas o povo da mensagem estão milionários hoje. O poder, a pessoa pensa que poder é pular, não pular, eles pulam. Eles choram, eles gritam. Não, poder e o Espírito Santo não está mais no meio deles. Mas eles ajudam o povo. Isso não quer dizer que Deus está. Veja a minha mensagem de segunda-feira lá em Santa Maria do Herval. O jovem rico, religioso, com caráter, com tudo, e era perdido. Zaqueu, ladrão, trapaceiro, era filho de Abraão salvo. E o jovem rico era filho de Abraão perdido. Tinha mais caráter do que Zaqueu. Eu achei tão bonito essas coisas aqui. Eu vou ler para vocês. Vocês vão tolerar um pouquinho, né? Um médico foi entrevistado por um jornalista durante o avivamento. O que o senhor está achando do avivamento? Perguntaram para ele, né? Estou achando maravilhoso, respondeu o médico. As pessoas estão acertando todas as suas dívidas antigas. Contas que achei que nunca mais receberia estão sendo pagas. Agora, isso aqui não mudou, não. Se você deve, vai pagar. Se o borracheiro esqueceu a chave no seu carro, vai lá entregar. Amém? Tem gente que vai na firma, vai juntando fio, né, parafuso, vai trazendo para casa. É roubo. Sabia que é roubo? Vai entregar o que não é seu. Certo? Vai entregar o que não é seu. Contas que achei que nunca mais receberia estão sendo pagas. Um batismo de honestidade.
um batismo de perdão, um batismo de reconciliação. Nos tribunais de justiça, às vezes não havia casos para serem julgados. Em 6 meses se converteu 100 mil pessoas, entre eles crentes de igreja. A polícia ficava ociosa, não tinha nada para fazer. E em um lugar passou a formar quartetos para cantar nas igrejas, para ocupar seu tempo. O que faz um avivamento? Veja bem, o avivamento galês, o avivamento da América, o avivamento de Franca, do Brasil, o que fez? Nos tirou do sistema da mensagem. Nos colocou aqui, olha onde nós estamos. Você aí, irmão Manuel Josia aí em Alagoas, olha o que o avivamento dos trovões fez. Te tirou de uma grande igreja e um grande movimento. Ele te mostrou isso. Você aí do Rio de Janeiro, do Pará, da África, olha o que o avivamento de Apocalipse 10, 8 a 11 fez na sua vida. Você encontrou, agora você tem um monte de inimigo. O avivamento faz isso aí. Imagina só os donos dos botecos do país de Gales, dos bares, os vendedores de bebida, ficaram inimigos dos crentes. Hoje o povo da mensagem ficou inimigo nosso, por causa dos trovões revelados, do novo nome revelado, da mensagem de uma só pessoa, ficaram nosso inimigo. Que Deus te abençoe. Curvamos nossas cabeças. Pai Celestial, dê saúde para a irmã Jaqueline, para criar seus filhos. Abençoe o irmão Adenilson, Senhor Deus. Ajude e dê graça para ele. No nome de Jesus Cristo, te dou graça pelo avivamento da esposa. Os trovões revelados, a terceira puxada revelada. A mensagem de uma só pessoa. Essa palavra, como disse Jesus, o homem vive de toda a palavra. Ela não era toda nos dias de Lutero, nem de Wesley, mas hoje é toda. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.